Pessoal, meu nome é Sheila, sou enfermeira, estomaterapeuta aqui do Serviço de Cuidados com a Pele. Hoje vamos aqui dar início ao nosso treinamento periódico de prevenção de lesão por pressão. E é um treinamento que a gente tem como propósito ser divulgado e passado amplamente para todas as equipes multiprofissionais, tanto da enfermagem, quanto físio, equipe médica, psicólogos, fonoaudiólogos, enfim, gestores, tanto do complexo hospitalar quanto das UPAs de contagem. A intenção é que a informação da prevenção ela seja difundida para todos e que a gente possa trabalhar com uma linguagem única e com entendimento amplo do que é a lesão por pressão. Eu vou compartilhar minha tela aqui e para a gente poder continuar aqui, né, e começar o treinamento. Então, é o nosso treinamento, onde vamos falar do protocolo de prevenção de lesão por pressão, as boas práticas da prevenção. É um treinamento obrigatório para todo o complexo hospitalar e UPAs de contágio. Primeiro, é importante a gente entender o que é a lesão por pressão. Todos, né, as pessoas chamam de escara, ou de úlceras por pressão, ou úlceras por decúbito. Em 2016, o Painel Internacional de Prevenção de Lesão por Pressão percebeu que a palavra úlcera por pressão, ela não era tão adequada, uma vez que a lesão por pressão, em alguns estágios, ela não tem sua pele ulcerada, não tem a pele rompida. Então, por exemplo, no estágio inicial, a gente tem uma lesão com eritema fixo, uma vermelhidão na proeminência óssea, e essa vermelhidão não é uma úlcera. Por exemplo, aqui que a gente tem uma lesão ulcerada, e aqui estágio 4, porque tem uma exposição de tendão. Então, por isso, em 2016, num consenso foi definido que, então, a palavra mais apropriada seria lesão por pressão. Por isso, vocês têm visto muito falar de lesão por pressão. Algumas instituições, por facilidade, abreviam para LP. Bom, e o que é essa lesão? Essa lesão é um dano que acontece na pele ou em tecidos moles subjacentes, geralmente uma proeminência óssea, ou ela fica também relacionada a um dispositivo médico ou outro artefato que esteja comprimindo a pele do paciente. A lesão ela pode se apresentar, como eu disse, então, em uma pele íntegra ou numa pele ulcerada. Essa lesão ela causa muita dor no paciente. De maior frequência, a depender da posição do paciente. Um paciente lateralizado, ele vai ter lesões na orelha, nos ombros, na região trocantérica, nos maléolos, na região de joelho. Então, essas são as regiões de risco. E ela acontece aqui embaixo, olha, apresentando aqui, ó, a característica da lesão por pressão em proeminência óssea, ela tem um formato mais arredondado, que é típico da proeminência óssea, que é arredondada. A lesão por pressão abaixo dos dispositivos médicos, ela vai assumir formatos relacionados ao dispositivo que causou. Então, geralmente tem essa relação. E ela nem sempre vai acontecer abaixo de uma proeminência óssea. O fato é que vai ter um histórico de um dispositivo médico prévio ou atuante naquela pele naquele momento. E como que ela acontece? Por que ela acontece? Então, a lesão por pressão é o resultado de uma pressão intensa ou prolongada em combinação com cisalhamento e fricção. Então, existem fatores externos e fatores que são mecanismos que vão fazer com que gerem um dano na pele. O mecanismo pressão, o mecanismo fricção, o mecanismo cisalhamento e o mecanismo umidade e microclima. Esses mecanismos, inclusive, umidade e microclima, ele vai fazer com que a tolerância da pele fique menor. Ou seja, existe uma menor resistência à pele aos fatores externos, e isso faz com que ela se rompa, com que ela se lesione. A pressão, então, vocês entendem da importância da mudança de posicionamento a cada 2 horas. Então, a pressão só vai ser aliviada se a gente fizer descompressão, mudança de decúbito,
ou estimular a deambulação desse paciente, descomprimir dispositivos médicos, só assim eu consigo retirar a pressão. E aí eu falo, sem pressão não existe lesão por pressão. Existem, então, outros mecanismos, por exemplo, a fricção, que ela é o arrastar do paciente. Então, o paciente arrastando-se na cama, ou quando a gente muda decúbito e não usa o traçado, a gente faz com que essa pele friccione no leito. E aí, então, a gente também tem riscos de lesão. Então, é importante para reduzir a fricção é principalmente o uso do traçado. O traçado no paciente acamado, ele é importante, principalmente na forma correta, do tamanho correto, que é da altura do ombro até a raiz da coxa, para que você possa chegar beira-leito e com facilidade, sem desorganizar o seu leito, mudar o decúbito do paciente e sem causar traumas. Porque se você pegar pelos braços, pegar pela pele, pela perna, o paciente sem utilização do traçado, se o paciente tiver uma pele friável, ele vai ter lesões também. O cisalhamento, ele é a ação da pressão atmosférica no corpo junto com fricção. Ou seja, o paciente está deitado numa cabeceira elevada acima de 30 graus, então o seu esqueleto, todo o peso do corpo, ele pressiona na cama, e aí, com a pressão, né, a gente tem, então, esse corpo deslizando para baixo. Por isso, vocês percebem que os pacientes, muitas vezes, eles escorregam da cama, ficam mais abaixo da cabeceira. Toda hora você tem que levantar e reposicionar. Então, a gente consegue reduzir cisalhamento principalmente com uma cabeceira elevada até 30 graus, mas entendemos que temos as questões de pacientes em ventilação mecânica, pacientes sobre o uso de dietas enterais, onde então 45 graus é a angulação que vai interferir um pouco menos do que uma angulação de 90 graus ou de 80. A umidade em microclima, que é um desafio, eu entendo aqui nesse estabelecimento, que é a compreensão de todos que uma pele, a umidade e o microclima, eles interferem, favorecem a lesão por pressão, uma vez que eu tendo uma alta umidade, e na verdade o microclima ele é um conceito dessa alta umidade na pele associada à alta temperatura. Então, o microclima é essa soma de uma umidade alta e temperatura alta. E a gente faz esse microclima, interfere no microclima da pele do paciente quando a gente usa múltiplas fraldas. Ou, além disso, a gente usa o fraldão. Então, você abafa aquela região toda. Então, você fecha aquele paciente, plastifica, digamos assim, usando 3 fraldas, 2 fraldas, mais o fraldão. Isso faz com que o paciente transpire demais, não consiga fazer essa transmissão de vapor para o ambiente, essa troca, né? Então a pele fica úmida e ainda fica muito quente. Isso então favorece dermatites, lesões, né? A DAI, dermatite associada à incontinência, ou dermatites associada à umidade, e ainda favorece a lesão por pressão. Então é importante entendermos que não devemos utilizar múltiplas fraldas e nem fraldão nos pacientes, senão a gente vai ter essa interferência grave. A tolerância da pele, ela também pode ser afetada por fatores intrínsecos, que são do paciente. Por exemplo, estado nutricional alterado, uma perfusão capilar alterada, uma oxigenação alterada nesse paciente. A gente tem, então, pouca nutrição na pele, então a pele pouco nutrida, pouco oxigenada, ela tende a lesionar. As comorbidades também do paciente, a depender da comorbidade, nós temos o reparo celular reduzido. E temos também chance, então, de lesões, de lesões e não se recuperarem tão rapidamente, ou a pele abrir, lesionar. Nós temos outros problemas também, como a condição da pele. Então, uma pele ressecada, uma pele desidratada, uma pele já lesionada previamente, por exemplo, por uma dermatite associada à incontinência, que todos conhecem como massadura, a gente tem, então, uma tolerância da pele reduzida e esse paciente vai desenvolver lesão por pressão se ele não tiver os cuidados. Um paciente com uma lesão por pressão prévia,
ela também aumenta muito o risco do paciente desenvolver lesão, outras lesões. Então, é importante a gente estar trabalhando nesse ponto. E a prevenção de lesão, então, ela é um pacote de medidas. Então, não basta só colocar um colchão pneumático ou um colchão viscoelástico. Não vale só colocar uma espuma multicamadas. A prevenção da lesão, ela é um pacote de medidas a serem realizadas. Porque vamos trabalhar reduzindo a pressão, reduzindo fricção, reduzindo cisalhamento, a umidade. Então, manter uma pele limpa, higienizada, seca, fraldas trocadas a cada 3 horas, uso do traçado adequado, uma alimentação adequada, ofertar os nutrientes, os suplementos oferecidos pela nutrição, indicados pela nutrição e pela equipe médica, ofertar a ingesta hídrica, estimular o consumo de líquidos, de água, inclusive para o paciente com dieta enteral, ele é essencial. Então, por isso, gente, é importante percebermos que existem fatores do paciente que precisamos tentar melhorar ou minimizar, e tem fatores do ambiente que o paciente fica sujeito, principalmente no ambiente hospitalar. Então, por exemplo, um paciente com diarreia, ele tem uma umidade exagerada naquela condição ali da região íntima. Então, a gente tem que ter todo o cuidado e manejo dessa incontinência, né? As trocas de fralda, o uso dos protetores cutâneos e até outros dispositivos que a gente pode lançar mão, bem como a parceria da nutrição com o uso de probióticos e outras formas de manejar, uma dieta mais constipante. Isso tudo vai fazer com que a gente reduza os fatores que estão interferindo ali e agredindo, querendo agredir aquela pele. E por que a gente fala da lesão por pressão? Por que ela é a sexta meta internacional de prevenção, de segurança do paciente? Porque a lesão por pressão, ela gera muitos impactos. E ela é uma preditora da qualidade assistencial. Quando eu digo para você que existem fatores de risco que precisam ser reduzidos, minimizados, através da manutenção de uma pele limpa, seca, hidratada, higienizada, uma alimentação adequada, a troca, a mudança de decúbito, o cuidado em si, o cuidado com os dispositivos médicos. Quando eu digo que a lesão ela acontece por isso, eu estou dizendo que a qualidade assistencial, quando ela é adequada, eu tenho menos lesão por pressão. Porque a lesão por pressão, ela é o reflexo do cuidado que se é dado para aquele paciente. Então, a gente precisa entender que a nossa população, com muitas lesões, algo está errado e precisamos rever a nossa rota. A lesão por pressão também, ela interfere com relação, ela pode fazer com que a pessoa tenha infecções graves, inclusive sepse. As feridas podem infectar, né? Muita gente tem experiência nisso, identifica que as feridas às vezes não estão infectadas e infectam depois, ou estão infectadas desde o início, e é um desafio esse manejo. A lesão pressão, ela causa muita dor e sofrimento. E nesse ponto é importante a gente se colocar no lugar do outro. A gente olhar o nosso espaço de trabalho, ver aquela pessoa com os nossos olhos, olhos de quem poderia estar ali, e não com os olhos acostumados com o dia a dia. Essas lesões, elas são mutilantes. Essas lesões, elas alteram, afetam a autoestima do paciente. Essas lesões, elas são impactantes para o paciente e para a família. Às vezes, você está com um paciente que ele não tem compreensão do que está acontecendo com o corpo dele, mas o seu familiar tem. E você já pensou se esse paciente, que sofreu às vezes um AVE, recuperou, está ótimo, ele descobre, se olha no espelho e vê que ele tem uma lesão gravíssima na região do glúteo? Gente, isso é mutilante. Isso causa depressão, isso causa vontade de não viver. Então, assim, a gente tem que perceber que essa lesão, ela também impacta muito no paciente, na sua qualidade de vida, na sua percepção psicológica,
Entender que essas lesões, elas afetam, inclusive, a condição dele pós-alta, depois de ter sido cicatrizada essa ferida. Nunca mais, a depender do estágio dessa lesão, ele vai poder se sentar para jantar com seu familiar, ou ir para viagens, sentar e ir viajar. Ele só vai poder ficar em um decúbito dorsal, a depender se for uma lesão grave na região glútea, onde afetou músculo, afetou osso. Mesmo depois da ferida cicatrizada, esse paciente vai ter para sempre uma sequela na vida dele. Essas lesões, então, elas também vão causar aumento do tempo de internação, aumento dos custos hospitalares, vamos ter que acionar serviços especializados como a plástica, acionar estruturas como o bloco cirúrgico, tomografia, serviços especializados como serviço de cuidados com a pele. Então, assim, você vai gastar muito com o paciente, sendo que a prevenção, ela custa quase nada. O tempo de enfermagem ele é aumentado, então todos, eu acredito que têm experiência nisso, de um paciente sem lesão, ele tem cuidados muito mais dinâmicos e rápidos do que o paciente com lesão. Tem paciente que a gente fica 1 hora beira-leito só para fazer o curativo. E essas lesões, elas podem evoluir a óbito, o paciente pode morrer por causa dessas lesões. Essas lesões, elas são agravos evitáveis. 95% das lesões por pressão, elas são evitáveis. As lesões por dispositivos médicos, elas são 100% evitáveis. Essa lesão, ela é considerada pela parte jurídica como uma lesão corporal e pode ser judicializado, tanto o estabelecimento de saúde quanto os profissionais envolvidos naquele atendimento. Então, entendendo que cada um tem o seu conceito de classe, sabe da sua responsabilidade e o seu dever de não gerar dano, e sabe da sua responsabilidade também de se atualizar. E é muito bom, então, agradeço a todos que estão aqui participando e assistindo esse vídeo. É importante lembrar que temos um importante departamento, que é o Núcleo de Segurança do Paciente, e as lesões por pressão, elas têm que ser notificadas. A gente notifica essas lesões por pressão, para poder a gente identificar o tamanho, a dimensão deste problema nos estabelecimentos e melhorar, remodelar e criar protocolos e processos ágeis, processos funcionais, processos ativos que combatam esse problema. A classificação das lesões por pressão é uma obrigação, um dever de toda a equipe multiprofissional conhecer. Porque quando eu vou identificar o paciente, quando eu for atender o paciente, a depender da minha especialidade, a especialidade que seja, ela entendendo que um eritema fixo, um vermelhidão na pele, na proeminência óssea ou abaixo do dispositivo médico, um vermelhidão que não embranquece com a pressão, ou seja, eu pressiono a região afetada e descomprimo e continua vermelho, significa que aquela região está lesionada e a lesão é estágio 1. É importante a compreensão da lesão por pressão em todos os seus estágios, principalmente no estágio inicial. Porque se a gente identifica no estágio inicial e sabe que se a lesão não for feitos os cuidados adequados para esse paciente vai desenvolver, então, as lesões em estágios mais avançados e que o Ministério da Saúde, inclusive, diz como never events. A Anvisa entende que são lesões que nunca deveriam acontecer nos estabelecimentos de saúde. Ou seja, todos compreendem que lesão estágio 1 e estágio 2 podem até surgir dependendo da gravidade do paciente. Mas as lesões mais graves, que acometem as partes mais profundas da pele, essas nunca deveriam acontecer. Então, pensem, o meu convite é que vocês estejam preocupados, que quando avaliarem a pele, entendam que se acontecer o estágio 1, eu preocupo e reforço as medidas de cuidado. Se evoluir para estágio 2, eu já desespero. Porque do estágio 2 para 3, é rápido, questão de dias ou de um dia. Não tem, assim, um parâmetro claro. O fato é que se a pressão continuar, se a umidade continuar, se a fricção continuar, não vai ser nenhum tipo de curativo o mais moderno
que exista que vai resolver. Então, não adianta eu colocar o melhor produto em uma lesão se eu não tirar a causa da lesão. Então, a lesão estágio 1 é o eritema fixo, vermelho. O estágio 2 é a camada superficial, a epiderme, que perdeu. Então, ela tem. Então, todo mundo fala: ah, Sheila, não tem lesão, é só um rompimento de pele, é uma bobagem. Pensa, o rompimento de pele já vai para o estágio 3, se a gente realmente achar que estágio 2 é uma bobagem. Então, nosso combinado aqui é que estágio 1 e 2 são estágios de alerta total e de pedida de ajuda. Eu implantei os cuidados previstos no protocolo de prevenção de lesão. Eles não estão dando resultado, a ferida não está cicatrizando, o eritema não está saindo, eu tenho que pedir ajuda, que seja o serviço de cuidados com a pele, que seja qualquer, o colega, o enfermeiro, o médico, o fisioterapeuta, qualquer profissional. E o serviço de cuidados com a pele, inclusive, está aqui para isso. Lesões bolhosas de conteúdo transparente em proeminência óssea também são consideradas estágio 2. A lesão por pressão no estágio 3, ela já comete, então, tecido mais profundo, você vai ver tecido de granulação e pode ver também tecido gorduroso, ou seja, afeta o subcutâneo, mas não afeta estruturas nobres, como osso, tendão, igual o estágio 4. Se eu tenho exposição de fáscia muscular, é estágio 4. Se eu tenho exposição de tendão, de osso, de que mais? Todas as estruturas internas, nobres, eu tenho uma lesão por pressão estágio 4. A lesão por pressão não classificável, ela é uma capa necrótica. Ela nem sempre vai ser essa necrose coagulativa, essa capinha aí característica que vocês têm costume de ver. Às vezes ela é coberta por um esfacelo, um tecido amarelado, que você não identifica qual a profundidade daquela lesão. Então aí é um estágio, é uma lesão não classificável, que a gente só vai classificar depois do desbridamento. A lesão por pressão tissular profunda, ela é uma lesão por pressão, onde eu tenho afetado todas as estruturas internas, muitas estruturas internas, mas não se sabe ao certo até que ponto estão afetadas. A diferença da lesão tissular profunda para a lesão não classificável é porque é pela sua característica e, bom, tratamento, na verdade, é por uma série de coisas. A lesão tissular profunda, ela se manifesta por um tecido arroxeado ou amarronzado, que fica na pele como se fosse um hematoma, como se fosse às vezes eu falo assim, nossa, parece um sangue pisado, um hematoma, uma equimose. Essa é a lesão tissular profunda, que pode estar numa pele íntegra ou numa pele rompida. Ela pode evoluir para tecido para lesão não classificável em dias. No painel do Internacional de Lesão diz que em 7 dias essa lesão, se continuar tendo pressão e não tiver os cuidados, ela evolui para lesão não classificável no máximo em 7 dias. A lesão tissular profunda, ela é uma lesão que a gente vai falar dos cuidados, ela, num treinamento específico para tratamento de feridas, não é uma lesão onde tem tecido necrótico, ela tem um tecido escurecido, mas não é necrose. Dessa forma, lesão tissular profunda, nós não desbridamos. Nós não usamos produtos que vão fazer desbridamento. A gente vai manter essa região com curativos que vão reduzir pressão. A gente vai tirar a pressão, evitar que o paciente deite naquela posição, naquela região. Essa pele tem que ficar limpa, seca, protegida. No máximo, uma tela de petrolato. A depender da região, podemos pôr até umas espumas para proteção daquela pele. Nenhum tipo de produto agressivo deve ser colocado na lesão tissular profunda. O interessante da lesão tissular profunda é que quando você tira os riscos, você tira os fatores que estavam desencadeando o problema, que é a pressão, fricção, cisalhamento, umidade, etc. A gente espera e torce que essa lesão ela vá cicatrizando de dentro para fora e fique mais superficial.
não evolua de uma forma tão agressiva e profunda como a não classificável. Mas, se eu vi hoje uma lesão por pressão tissular profunda e não fiz nada por ela, eu te garanto que no seu próximo plantão ela já está em condição crítica. E aí indo para a lesão não classificável, acometendo tecidos profundos, como o osso. A lesão tissular profunda, ela também pode ser manifestada por uma bolha com tecido sanguinolento. Às vezes as pessoas já viram essa bolha com tecido sanguinolento no calcanhar. Bom, existem duas classificações adicionais, além daqueles estágios que eu falei anteriormente para vocês, que vai de 1 ao 4, mais não classificável, mais tissular profunda, que é a lesão em membrana mucosa e a lesão por pressão relacionada a dispositivos médicos, que é essa lesão, a gente põe aí LPRDM, porque fica mais fácil, mas enfim. A lesão por pressão em membrana mucosa, ela vai acontecer, como o nome diz, por causa de um dispositivo que pressionou a membrana mucosa. A membrana mucosa, ela não é estadiável como as outras lesões por pressão que acometem a pele, porque a mucosa, dentro da sua anatomia, dentro da sua histologia, né? Dentro da sua histologia, as camadas da mucosa são diferentes das estruturas da pele, que tem epiderme, tecido subcutâneo, etc. Então, quando eu tenho uma lesão em membrana mucosa, a gente só diz que é uma lesão por pressão em membrana mucosa. E aí, se for relacionado a dispositivo médico, que geralmente é, eu ponho que é uma lesão por pressão relacionada a dispositivo médico e membrana mucosa e pesquiso qual dispositivo médico afetou. Por exemplo, aqui na boca do paciente, na região superior do lábio, é uma lesão por pressão relacionada a um dispositivo médico e membrana mucosa relacionada ao tubo orotraqueal. Aqui é uma lesão por pressão relacionada a dispositivo médico em membrana mucosa relacionada ao dispositivo sonda vesical de demora. A lesão por pressão relacionada a dispositivos médicos também, ela pode acontecer sem ser em membrana mucosa, pode ser em pele. E aí, então, ela segue a mesma classificação das preeminências ósseas. Então, aqui a gente tem uma lesão por pressão relacionada ao dispositivo médico, que é um oxímetro de pulso, e aqui é uma tissular profunda. E aqui nesse bebê nós temos uma lesão por pressão relacionada a dispositivo médico, relacionada à fixação aqui da VNI, do cabreço da ventilação não invasiva, e essa lesão é não classificável. A lesão por pressão, então, em dispositivos médicos, ela pode acontecer em qualquer tipo de dispositivo que esteja em contato com a pele do paciente. E aí aqui nós temos uma lesão por dispositivo médico, estágio 3, relacionada a um fixador de traqueostomia, ou seja, o dispositivo fixando, pressionando, não foi inspecionado a pele, não foi feitas as medidas de proteção, não foi colocado um coxim de proteção, então manteve uma pressão naquela região e aqui deu a lesão estágio 3. Aqui uma lesão por causa de catéter nasal, e aí aqui a lesão bolhosa, estágio 2. Aqui uma lesão também por uma máscara de CPAP, lesão não classificável. E aqui um oxímetro no pavilhão auditivo e aqui uma bolha transparente, estágio 2. 100% das lesões de pressão relacionadas a dispositivos médicos, elas são evitáveis. E aí os cuidados são inspeção da pele diariamente, descompressão do dispositivo, pelo menos 2 vezes ao dia, rodízio dos dispositivos médicos. Sheila, mas é um tubo endotraqueal. O tubo pode ser feito descompressão e rodízio. Uma hora você colocou na região medial, um pouquinho depois na lateral, e você consegue fazer o rodízio. E a proteção desse dispositivo usando espumas, usando coxins. Então, você vai fazer algo que vai colocar maciez para que aquele artefato não pressione com tanta agressividade a pele. Esses são os cuidados para prevenção dessas lesões. Bom, então, só para lembrar que o pacote de medidas, por que eu falo tanto? Porque o pacote de medidas previstos no protocolo de prevenção, ele não é só
Sheila, não temos colchão pneumático. Entenda, o uso do colchão pneumático é um ponto importante, principalmente para os pacientes com alto risco de lesão, mas não é só ele. Se eu tiver uma pele que não está hidratada, uma pele que não está limpa, uma pele que não está seca, eu também vou ter lesão mesmo com o paciente em colchão pneumático. Então, o pacote de medidas preventivas, ele visa reduzir pressão, fricção, cisalhamento, o microclima, o estado nutricional, se possível, uma vez que a gente pede avaliação da nutrição. As comorbidades, condição clínica, idade, status da pele, já são condições, muitas vezes, que a gente não vai poder interferir. Mas a gente vai pensar sempre olhando para o paciente, aplicando a escala de risco que vai verificar dentro desses ofensores da pele, ele vai, as escalas preditivas fazem essa analogia. Se o paciente tem alto risco, baixo risco, considerando os fatores que estão agredindo, ofendendo aquela pele. Por isso é importante da aplicação das escalas de risco, né? E aí, então, o pacote de medidas, ele tem a ver com a aplicação da escala de risco. Eu vou dizer aqui hoje Braden, mas a gente sabe que o Braden é para o adulto, o Braden Q é para pediatria, o Braden Q-Neo é para o neonato, a escala de ELPA é para o bloco cirúrgico. A cada setor desse hospital e das UPAs, nós temos, dentro do prontuário eletrônico, uma escala preditiva conforme a idade do paciente e conforme o local que ele está. A gente, então, aplica a escala para definir o paciente tem alto ou baixo risco. A gente precisa inspecionar diariamente a pele, para que a gente possa ver se a pele está correspondendo, se os cuidados que estamos fazendo estão adequados, ou se eu preciso fazer medidas adicionais de cuidado, porque a pele está apresentando áreas de sofrimento. Ela está ligando um alerta e falando, não tá bom, cuidado, eu preciso de mais cuidados. Então, eu inspeciono a pele diariamente, preciso manter a pele limpa e seca, manter a pele hidratada, a mudança de decúbito utilizando traçado em períodos programados, uso de traçado, o calcanhar flutuante, mesmo o paciente com colchão especial, precisa do calcanhar fora de pressão. Então, eu preciso de coxins que vão suportar ali a panturrilha, sustentar a panturrilha e deixar o calcanhar livre. Então, o calcanhar, ele não pode sofrer pressão na cama. Ele precisa estar flutuante. Os cuidados com dispositivos médicos, que é principalmente fixar, é proteger a pele abaixo dessa fixação desse dispositivo, é a utilização do colchão especial para os pacientes de alto risco, a proteção das proeminências ósseas para pacientes de alto risco e o suporte nutricional para pacientes, todos os pacientes, inclusive pacientes de alto risco, a gente pede uma avaliação adicional da nutrição para avaliação de possibilidades terapêuticas, né, da abordagem específica da nutrição. Então, mais uma vez, reforçando como que a gente vai prevenir. Nós vamos avaliar a pele, mas é avaliar a pele como? Nas áreas de risco. Quais são as áreas de risco? Abaixo dos dispositivos médicos e nas proeminências ósseas. Então, eu avalio a pele no calcanhar, na região sacral, na região occipital, no pavilhão auditivo, abaixo de dispositivos médicos que esse paciente estiver fazendo uso, na região peniana ou de vulva, se eu estou com um paciente com um catéter vesical de demora, ou sonda vesical de demora, né? Que todo mundo conhece o nome assim. Bom, então inspeciona a região de risco. E quais são essas áreas eu falei? E quais as oportunidades? Sheila, já deram banho para meus pacientes. Ok, você conversou com a sua equipe de que na hora do banho você consegue acompanhar alguns. Fora disso, na próxima troca de fralda, que é a cada 3 horas, você acompanha os outros. Você não precisa conseguir atender a todos. Né? Afinal de contas, eu também sou assistencial. Eu sei bem que não dá para avaliar todos de uma vez. Mas dá para a gente fazer divisões e organizações para a inspeção dessa pele. É só a gente conversar com a equipe e combinar. E a equipe?
na hora do banho, que é uma hora excelente de avaliação, ela identificou eritema, ela identificou rompimentos de pele, então a gente está falando de lesão estágio 1, lesão estágio 2, acionar o enfermeiro para poder tomar as medidas, tanto de tratamento quanto de prevenção, porque a pele só está acontecendo essas lesões porque as medidas talvez não estejam sendo suficientes. Então a gente precisa de intensificar o cuidado. O protocolo de prevenção de lesão, gente, ele está disponível na intranet. Até eu coloquei aí numa pasta departamentos, mas agora com o nosso prontuário eletrônico, ele está disponível na pasta do MV. Então, quando você abriu o sistema, a intranet, você vai ver lá a aba Sistemas. Clicou nos Sistemas e aí vai ter lá todos os locais que você que tem, né? Que existem as pastas. Você vai procurar lá SSA. Clicou em SSA e aí você vai ter o acervo Serviço de Cuidados com a Pele e aí você vai ter todos os documentos disponíveis. A gente tem o protocolo de prevenção de lesão por pressão e temos também o flash, um resumo, que aí uns imprimem grande, uns imprimem pequeno, da forma que vocês acharem melhor, bem como também temos um fluxograma do protocolo de como agir no passo a passo. O protocolo, então, ele diz, então, que precisamos que a prevenção ela vai acontecer em 3 etapas. A primeira, inspecionando a pele e registrando a condição da pele no prontuário. Então, eu preciso, inclusive, avaliar o paciente na admissão e dizer se ele tem pele íntegra ou não. Isso, inclusive, protege o paciente e a instituição judicialmente de qualquer tipo de dano. A segunda etapa é aplicar a escala de risco condizente com o seu departamento, com a sua população, que está disponível no prontuário eletrônico. Na aplicação da escala de risco, vai ser definido, então, quais medidas você vai aplicar nos pacientes. Pacientes com risco baixo, os cuidados são menores. Pacientes com risco alto, cuidados maiores. Ou seja, eu não vou utilizar de todas as tecnologias e todos os cuidados para o paciente com risco baixo. Então, a terceira etapa é a aplicação desses cuidados conforme a escala. E aí a gente prescreve os cuidados, né? Então, o enfermeiro vai prescrever esses cuidados e aí vai ser executado, então, os cuidados que são necessários e a gente vai falar um pouquinho mais desses cuidados. Falei antes, mas eu vou falar mais uma vez. Essas lesões identificadas, se surgem, né? Elas têm que ser notificadas. A notificação não é algo punitivo. Entendemos que a notificação demonstra envolvimento do profissional e do setor que tem mais notificação, porque a realidade de haver muitas lesões por pressão, todos nós sabemos. Agora, entender, todo mundo tem a cultura, a consciência de que se notificar podemos mudar essa realidade, isso é mérito e parabéns para quem faz. Então, a gente tem que estimular as notificações. E aí, então, para a gente manejar essa lesão, eu preciso entender que a lesão por pressão, ela só vai melhorar se eu fizer os cuidados e retirar a causa que aconteceu. Se eu continuar com o fator causal, que é pressão, fator causal, umidade, fricção, cisalhamento, eu posso pôr o melhor dispositivo, o melhor curativo, o dos mais caros, que a lesão não vai melhorar. Entendam, então, se uma lesão está piorando, vocês têm que pedir ajuda, inclusive acionar o serviço de cuidados com a pele, está isso no nosso fluxograma, mas entendendo que os passos da prevenção, então, não, às vezes, não estão sendo feitos adequadamente. Precisamos de um olhar mais especial para isso. Agora, pode ser também que essa lesão, ela, por causa das condições do paciente, por causa de uma série de outros fatores, apesar de todas as medidas legais estarem sendo aplicadas, pode acontecer dela não estar sendo efetiva, pode não estar sendo suficiente. O fato é que as medidas de prevenção elas têm que acontecer. E aí é só ela que é o nosso termômetro para entendimento da cura ou da prevenção para que a gente não tenha mais essa lesão.
essas lesões, né, nos estabelecimentos. Então, a mudança de decúbito é um fator importante, pois ela é que vai reduzir a pressão naquela região do paciente que estiver pressionando na cama ou na cadeira. O manejo da umidade, ele é essencial, porque a pele úmida e ainda com temperaturas altas, elas perdem a tolerância da pele. Se a pele dava conta de ficar 2 horas sob pressão, ou seja, aguardando a mudança de decúbito daqui a 2 horas, com uma pele úmida, a gente não consegue, essa pele não aguenta mais 2 horas se mantendo numa mesma posição. Então, evitar múltiplas fraldas é um importante ponto para a gente reduzir o microclima, que é a temperatura alta e a umidade excessiva. Não deitar em cima da lesão, ou não exercer pressão em cima da lesão. Se eu tenho um paciente com lesão por pressão em região sacral, a mudança de decúbito deve acontecer somente trocantérica esquerda, trocantérica direita. Então, esse bom senso também tem que ser compreendido. Porque se eu continuar tendo pressão numa região de ferida, entenda que aquela pele lesionada, ela não tem mais tolerância de ficar 2 horas como uma pele íntegra, hidratada, saudável. E aí, a questão da hidratação e do cuidado com a pele é entender que a pele tem que estar limpa, seca, protegida, hidratada. Na região de fralda, a gente não usa óleo. Na região de dobras, região de fralda, não se usa óleo. A gente usa protetores cutâneos, tanto em região de fralda quanto em dobras de pele. Protetores cutâneos, tá? E não óleo. A incontinência, pensar, lançar a mão, tanto estimular o paciente a ir ao banheiro, quanto também o uso do marreco, da comadre, do coletor urinário. Isso não pode ser esquecido, são importantes estratégias para a gente manter a pele limpa e seca. A troca da fralda do paciente é preconizada a cada 3 horas, e entendemos que alguns planos de saúde, né, eles ofertam fraldas de 4 em 4 horas. Então, assim, entendendo que a gente tem uma troca de fralda aí que vai de 3 em 3 horas até 4 em 4 horas. A sonda vesical de demora também é um manejo importante, mas entendendo que não é bem uma solução para a vida, porque os catéteres vesicais, a gente vai ter, então, um risco de infecção, né, de trato urinário. Então, se a gente puder evitar, mas muitas vezes tem que lançar a mão e é bem interessante. O uso, então, do que protege essa pele da região de fralda são os protetores cutâneos, mas não adianta usar protetor cutâneo se não tiver uma boa higienização. Bom, o coletor urinário é importante dizer, e cada setor tem o seu PRS, né, de cuidados de enfermagem básicos, onde coletor urinário requer limpeza e troca diária, inspeção frequente para evitar garroteamento. Então, esses cuidados são essenciais. Os olhos, como eu falei para vocês, eles aumentam a temperatura da pele, mantêm umidade na região, então causam uma inflamação nessa região, e também por causa da umidade e do calor naquele local. Os fungos que ficam no ambiente, eles têm, então, trofismo para locais úmidos e quentes. Então, também tem a tendência a ter infecções fúngicas nessas regiões. Então, regiões de pescoço, inframamária e axila, todas essas regiões que vocês acharem que tem muita umidade, prefira protetores cutâneos. Nós temos o creme barreira e o spray de acrilato. Importante demais essa compreensão e avaliar no nosso e-book de tratamento, ele está disponível também na intranet, onde nós temos o modo de uso. O creme barreira para prevenção, por exemplo, a gente vai aplicar uma única vez ao dia numa pele limpa e seca, e ele dura 24 horas. Já o óxido de zinco, que é o hipoglós sem conflito de interesse, né? É o óxido de zinco, quando você usa em dobras na região de fralda, não pode ser usado em pescoço nem inframamária, por causa do volume residual que ele deixa, mas, por exemplo, na região de fralda, você tem que usar e a cada troca limpar, tirar o resíduo que ficou e aplicar novamente. Já o creme barreira você aplica uma vez, uma fina camada até ficar transparente. Então, assim, a compreensão da tecnologia, do que se tem hoje a favor e usar adequadamente é muito importante. O spray de acrilato é outro
produto muito interessante e a gente usa uma vez e reaplica a cada 72 horas. A depender do caso, até a gente reaplica diariamente. Mas para vocês entenderem a potência do produto, você usa hoje, cria uma película e ele dura 72 horas. Então, estamos aí com os 3 protetores cutâneos que temos, sendo do nível de evidência de maior performance de cima para baixo. O protetor cutâneo, como eu falei para vocês, ele tem restrição para crianças menores de 30 dias de vida, mas ele é aplicado uma vez a cada 3 dias. O creme barreira, aplicado uma vez por dia. Então, deu banho, secou região íntima, aplicou fina camada e acabou, está protegido seu paciente. Ele é para hidratar o corpo? Não é para hidratar o corpo. Ele é para passar em calcanhar? Jamais. O creme barreira, ele é para usar para retirar a umidade, para proteger a pele com uma película plástica. Imperceptível. É para proteção da pele. Não é para ficar hidratando a pele. Para hidratação da pele, nós temos os hidratantes institucionais aqui, já. Então, entenda isso, né? O óxido de zinco, ele então também é interessante, ele é um protetor cutâneo, usado, por exemplo, para todo paciente com baixo risco de lesão por pressão, crianças sem nenhum risco, né? Em pediatria, podemos usar na região de fralda sem problema nenhum, ele é ótimo. Quem nunca usou, ele é ótimo, mas ele deve ser aplicado a cada troca de fralda. Os dispositivos médicos, então, como eu falei mais anteriormente, o cuidado é higienizar, fixar, inspecionar, proteger, por alguma proteção abaixo naqueles dispositivos que exercem alta pressão na pele, né? Então, se eu uso uma ventilação não invasiva, eu vou pôr algum tipo de protetor de dispositivo, como espumas, como hidrocoloide, algo que vai reduzir a pressão naquela região. Isso, a gente tem PRS disponível para isso. O nosso PRS de dispositivo específico de dispositivo médico vai sair, mas na neonatologia já tem um PRS super interessante de dispositivos médicos que a fisioterapia lançou, e no nosso protocolo geral de lesão por pressão também tem um capítulo que fala só dos cuidados com dispositivos médicos. O nosso desafio é fixação de sonda vesical de demora. As fixações de sonda vesical de demora, elas devem ser feitas porque eu tenho lesão, então, em meato urinário, vulva, pênis, glande e ainda na perna. Além disso, nós temos, por causa da tração excessiva, nós temos também lesão de esfíncter. Então, na região masculina, a gente fixa na região suprapúbica ou inguinal, sem tração, e na região da fixação das mulheres, na região anterior ou medial da coxa. São as lesões aí que estão apontadas aí com esse desenho. A mudança de decúbito ela é a cada 2 horas e sempre utilizando o traçado. Salvo o reposicionamento do CTI neonatal, dos neonatos, que nós temos, então, uma mudança de decúbito mais intervalada, todos os pacientes é a cada 2 horas. Nos neonatais, de praxe é a cada 3 horas, e se eles têm restrição de contato, aí então é a cada 4 horas. Mas isso é na neonatologia, os bebezinhos de 600 gramas, 1 quilo, são bebês muito pequenos, na neonatologia. A lesão por pressão, ela então a gente vai prevenir também usando travesseiros, coxins e apoios que possam reposicionar o paciente. Sendo que o calcanhar, como eu falei anteriormente, ele fica flutuante, não pode apertar na cama. Coxins, sempre preferir coxins de espuma. Não podemos, de forma alguma, aceitar lençol dobrado para travesseiro na cabeça dos pacientes. Os pacientes estão evoluindo com lesões occipitais porque tem um traçado dobrado na cabeça. Então, a gente utiliza espumas de colchão piramidal, espumas viscoelástico. Hoje nós temos aqui as espumas de colchão piramidal. O circulante vai lá, recorta a espuma, e aí então vocês têm os coxins. Temos também travesseiros, e aí os travesseiros, os familiares que trazem, né? Esses coxins, essas superfícies de suporte,
Elas que vão, então, manter o paciente bem posicionado, protegido, entendendo que, de forma alguma, podemos usar coxins tipo donuts, tipo rosca, tipo essa bolacha com furo no meio. Porque estudos mostram hoje, os estudos atuais, que esse furo, esse orifício no meio, ele aumenta a pressão de descarga. Pensa assim, um dispositivo, um coxim, que suporte a maior área do nosso corpo, a gente vai ter o quê? Uma distribuição melhor da pressão. Quando a gente tem coxins estreitos ou com rodilhas, eu tenho uma área de pressão alta no local que está apoiando aquela região. Então, nesse contexto, a gente não usa boias com furo no meio. A nutrição não é só hidratação da pele, manter a pele limpa e seca, mas também ofertar a dieta conforme prescrição médica e nutricional. Lembrando da importância da hidratação sistêmica, beber água, né? A hidratação via oral. E as medidas adicionais? As medidas adicionais são para pacientes que têm alto risco. Então, se eu tenho maior risco, eu tenho alguns outros cuidados que vão ajudar nesse desafio que é a lesão por pressão. O relógio de mudança de decúbito é um relógio que tem que ser disponibilizado beira-leito de todo paciente com alto risco. Então, aquela escala preditiva, faz a escala de Braden, deu alto risco, o paciente tem que ter esse reloginho. É para todo mundo? Não. É só para quem tem risco. E como funciona? Eu vejo a hora do relógio agora, vocês podem olhar, né, na hora que vocês estão assistindo aí. Olhou a hora do relógio. Minha hora aqui, ó, a hora dessa gravação, 11h19. Aí eu olho aqui no relógio, a hora é sua hora, você olha aí, olha a minha. A minha agora são 11h19. Eu identifico 11 horas e 19 minutos nesse relógio. E aí eu identifiquei aqui, ó, 11 horas está aqui. 11 horas está descrito aqui que o paciente fica em decúbito dorsal. Logo, eu olho para o paciente, ele tem que estar em qual posição? Dorsal. Agora, se eu chego na beira-leito, 1h da tarde, aí eu procuro aqui o relógio, 1h, decúbito lateral esquerdo. Eu encontro o paciente dorsal, isso está certo? Não. Ele tem que estar em decúbito lateral esquerdo. Sheila, mas aqui o meu paciente tem uma telectasia esquerda, ele não pode deitar em cima nesse lado desse comprometimento pulmonar. Ok. Dentro do sistema, na pasta Serviço de Cuidados com a Pele, tem lá um reloginho de mudança de decúbito editável. Vocês também podem pegar o de vocês e editar. Ou pode escrever da forma que vocês quiserem. É só trocar, ele não pode ficar à esquerda, então ele pode ficar direito e dorsal. Direito, dorsal, direito, dorsal. Vocês só fazem o relógio correr de acordo com a posição que o paciente precisa ficar. O colchão especial, nós temos de melhor evidência o viscoelástico, depois o pneumático. E depois, a gente tem... como é que eu posso falar assim? O que a gente tem hoje de evidência, de fato, é o pneumático e viscoelástico, é o que a gente tem. Todos os nossos CTIs têm viscoelástico. Pneumático, algumas unidades nós temos. E temos que incentivar os pacientes com alto risco a usar o colchão pneumático. Se eu não tenho esse colchão disponível, você vai usar o qual você estiver disponível. Qual temos? Nós temos algumas unidades do piramidal. Então, o piramidal que vai ser utilizado até que todos os nossos pacientes com alto risco possam ter o colchão pneumático ou viscoelástico. Os cuidados com a proeminência óssea. A espuma multicamadas é a espuma de proteção dos pacientes na região de proeminência óssea. Essa espuma, gente, ela é o produto padrão ouro para prevenção e que a gente tem que tratar nessa instituição com muito zelo. Ela não é para qualquer paciente, é para pacientes com alto risco de lesão. É para pacientes que estão sendo submetidos à prona. Esses pacientes precisam dessa espuma. Só espuma e não fazer os cuidados, não fazer mudança de decúbito, não adianta. A espuma, ela é uma medida adicional,
porque, como eu falei para vocês, são muitos os ofensores dessa pele. Então, você ainda põe mais uma medida adicional para fazer com que esse paciente esteja protegido. E o que é importante dessa espuma? E isso eu preciso assim, que vocês saibam com muita força. A espuma dura 7 dias. As espumas multicamadas, elas são espumas. Vou pegar aqui para vocês. Tem vários formatos, vários tamanhos, sendo que padronizamos na instituição 10x10 na pediatria e neonatologia e o 15x15 no hospital. É uma espuma que tem várias camadas, uma delas é a adesividade de silicone, porque silicone não agride a pele e o silicone não perde a aderência dessa pele, na pele. Então, ela permite que vocês retirem a espuma parcialmente, identifiquem se a pele continua sem lesão e reposicionem. Ou seja, se eu coloquei na região trocantérica, eu coloquei hoje, pus a data de hoje, ela vale 7 dias, mas diariamente eu e meu colega vamos abrir a espuma, levantar, inspecionar e retornar com ela. Se eu ver umidade, se eu ver sujidade, se eu ver que ela está muito deteriorada, eu preciso retirar. Se eu ver lesão por baixo, eu retiro e faço curativo convencional. Já não é para usar espuma. Isso é importante dizer. Cheguei no banho. Se eu não tenho um banho a seco para dar, eu preciso que vocês retirem a espuma, deem o banho no paciente e depois recoloque a espuma. Ela não pode ser dada com banho de aspersão, de chuveiro, nada disso. Porque senão você vai perder um produto que é padrão ouro, um produto caríssimo, de alta tecnologia e que corre-se o risco de não termos esse material por falta de uso adequado. Então, é importante essa parceria. A região íntima, na região sacral, tem até um boneco aqui, ó, para deixar claro para vocês que a espuma ela deve ser colocada em posição diagonal. O triângulo, olha, é pertinho aqui da região interglútea, para poder você conseguir vedar perfeitamente essa região. Se você não conseguir vedar perfeitamente, porque às vezes as pessoas colocam assim, ó, e aí vira um canalzinho onde põe aqui gazinha. Isso não é efetivo, isso não funciona. É assim que deve ser colocado, olha, adesão, aderência total, perfeita, para proteger a região sacral. Sendo que datou, inspecionou diariamente. Olhei como está a região, olhei se está mantida protegida, olhei se não está contaminada de urina, nem fezes, nem nada, e reposiciono no paciente. Aqui, mais uma vez, a posição correta de se colocar espuma, quando ela é em formato quadrado. Essa jamais, essa desse jeito, ela reta, ela tem que ser feita em diagonal. E inspecionar para ver a integridade. E as ferramentas do protocolo, então, como eu mostrei aqui para vocês, olha, a gente tem tanto o resumo do protocolo como um fluxograma. No resumo é legal, porque aqui lembra que a gente avalia a pele, aplica a escala, então tem uma escala resumidinha, e os cuidados conforme a escala. E é isso. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, né, pela atenção. Deixa eu voltar aqui. Quero agradecer, espero assim que a gente possa contribuir com esse desafio, né? Poder contribuir com todos aí no desafio da lesão, entendendo que a responsabilidade dessa prevenção é de todos nós. E o Serviço de Cuidados com a Pele fica disponível para sugestões, dúvidas, o que vocês precisarem. Temos também um e-mail institucional, que também, se quiserem contato. Temos também os times de prevenção, nós temos times estratégicos, onde até o nosso celular ele é disponível, né? Então, assim, vocês fiquem à vontade. Precisando entrar em contato com o nosso serviço,
querendo dar alguma sugestão, a gente sempre está aberto, viu alguma coisa que achou interessante, tem uma outra prática, vocês podem acionar a gerência de vocês, que também tem contato direto conosco, e a gente pode agendar um bate-papo. Então, agradeço a todos vocês e até a próxima.